Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que satisfação em dar início a mais um trimestre da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E já aproveitando, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Eu já quero deixar aqui os meus agradecimentos para todos que se inscreveram no canal, para todos que têm assistido os vídeos, para todos que têm comentado, para até mesmo aqueles que têm me cobrado sobre as lições, as próximas lições na gravação deste canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos que de alguma maneira têm contribuído para o crescimento deste canal. E nós encerramos o segundo trimestre sobre o Sermão da Montanha, e neste início de trimestre estaremos trabalhando, aprendendo e revisando sobre um tema atual, importantíssimo para nós como cristãos, para nós como a Igreja do Senhor Jesus nos últimos dias. A revista da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre da classe de adultos, que também estará aí na tela, que você poderá acompanhar também o conteúdo deste assunto maravilhoso. O tema justamente da revista é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E o sumário da lição também estará aí na tela do vídeo. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, banalização da graça, imoralidade sexual, normalização do divórcio, materialismo e ateísmo, ideologias contrárias à família, relativização da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, movimento dos desigrejados, a prática da mordomia cristã, mídias sociais, espiritualidade holística e resistindo às sutilezas de Satanás. O comentarista desta revista é justamente o pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Que Deus continue te abençoando, e neste vídeo estarei apresentando, como de costume, um resumão sobre cada tema que nós iremos estudar neste trimestre, e neste vídeo exclusivamente a primeira lição que traz o tema para nós, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós percebemos e veremos dentro deste assunto que Satanás ele é sutil em atacar a Igreja do Senhor. No texto áureo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática, que também está presente na lição, diz que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5. Aí você pode fazer a leitura pausando o vídeo ou usando a sua revista ou até mesmo a Bíblia Sagrada, pois eu estarei utilizando de slides que estarão também disponíveis na descrição deste vídeo para que você possa rever quando quiser e também utilizá-los se for necessário para estudar ou para ministrar esta aula para alguma classe. Já na introdução da lição, nós veremos que neste trimestre estudaremos sobre os diversos ataques contra a igreja, contra o povo de Deus.
que estão presentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o agente destes ataques é justamente Satanás. E a forma que ele ataca, que ele faz esses ataques, variam de forma, de metodologia e de intensidade. Tanto no Antigo Testamento, quando nós já percebemos, através dos livros sagrados, os ataques contra o povo de Deus, contra tudo aquilo que Deus escolheu, tudo aquilo que Deus criou, nós percebemos também que no Novo Testamento os ataques continuam contra a igreja do Senhor. Tudo que é bom, que foi criado por Deus, Satanás ele vai fazer tudo aquilo que lhe é permitido para destruir, para manchar justamente os escolhidos, a criação de Deus, na qual Deus fez com toda a dedicação. E neste assunto do trimestre, durante toda a revista, a maioria dos assuntos abordados estarão baseados nas escritas do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo que enxergou a melhor maneira de descrever sobre a questão da cristologia, o assunto que trata sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Talvez, se não fosse por Paulo, o pregador dos gentios, nós não conheceríamos a pessoa de Jesus, as doutrinas relacionadas a Cristo, se não fosse pela pessoa de Paulo, pelas suas epístolas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, que está presente lá 27 livros, 13 livros são atribuídos a Paulo, o apóstolo Paulo. Quem sabe se dependesse de Pedro, a questão da cristologia estaria fixa para os judeus, estaria objetivando justamente o povo judeu. Mas graças a Deus e também a Paulo, nós temos hoje conhecimento a respeito da cristologia, a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando nós olhamos toda a revista, todo o conteúdo, nós perceberemos que iremos aprender muito dentro desta lição, mas a maioria dos assuntos estarão baseados nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E nesta lição, especificamente, a primeira lição, para abrir o trimestre, o primeiro domingo deste trimestre, o texto baseado está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, ele estava tomando conta, naquela época, da igreja que estava em Éfeso. E Paulo, ele havia saído da prisão, e quando ele sai, ele vai escrever este assunto para Timóteo, seu filho na fé, alertando-o sobre alguns assuntos necessários para aqueles dias. E quando nós olhamos as cartas, nós percebemos que os assuntos daquela época eram pertinentes a eles, mas também são pertinentes à nossa época. Também são pertinentes aos nossos dias, como cristãos, como igreja do Senhor. No primeiro tópico, a igreja sob ataque. Nós percebemos que a igreja ela está em constante ataque sofrido pelo adversário, sofrido por Satanás. Constantemente, sem parar, de uma maneira ou de outra, o adversário está alvejando a igreja, está tentando destruir a igreja. 1.1, a sutileza do ataque. Os ataques às verdades cristãs cresceram exponencialmente. Aí eu coloquei aqui, no passado eram através de perseguições e conflitos bélicos, como nos tempos de Jesus, no início da igreja primitiva, cristãos jogados aos leões tinham que negar o nome de Jesus Cristo. Você vai perceber até mesmo na época anterior a Paulo ser chamado por Jesus para ser um apóstolo, Paulo também ele saía com documentos legais para perseguir os cristãos nos tempos de Jesus. E aí Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Hoje, a sutileza do ataque é diferente. Pelo menos no nosso país,
e em outros países em que há liberdade de expressão, liberdade de religiosidade ou liberdade de religião, você vai perceber que nós temos liberdade de cultuar a Deus, de professar a nossa fé, só que sutilmente, de maneira gradativa, vem crescendo, através até mesmo de redes sociais, os constantes ataques à Igreja do Senhor. E hoje, em alguns momentos, este ataque é de forma sutil, através de normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Você que vê o noticiário, você que acompanha as notícias, você que acompanha a evolução da sociedade brasileira ou até mesmo fora do Brasil, você vai perceber muito bem o que a Igreja do Senhor tem passado sobre este aspecto. 1.2, o alerta para o povo de Deus. Mesmo que exista uma sutileza nos ataques, Deus ele sempre mantém seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, o alerta de Deus para o seu povo acontecia através de sonhos, através dos profetas, no Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento, Jesus ele alertou o seu povo, os apóstolos alertaram o povo de Deus e também a pessoa bendita do Espírito Santo, através dos seus dons, através dos seus instrumentos como pessoas, vem alertando no Novo Testamento sobre a dificuldade que a Igreja do Senhor enfrentou naquele tempo e continua enfrentando e continuará enfrentando até o arrebatamento da Igreja do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, primeiro versículo, o Espírito expressamente diz, do grego retos, significa expressamente, claramente, sem sombras de dúvidas. Então, quando Deus ele alerta o seu povo, ele não deixa dúvidas. É uma mensagem clara que leva o seu povo a uma percepção para que tenham cuidado e faça o que é necessário para se manter de pé, para continuar servindo e zelando pela santa doutrina do Senhor Jesus. 1.3, a igreja na reta final. O Espírito Santo já alertou sobre as sutilezas de Satanás, que aconteceria nos últimos tempos, 1 Timóteo 4, versículo 1. E esta expressão últimos tempos significa justamente, ela compreende justamente a era da igreja, que é a nossa era também. Desde o momento em que Jesus chama os seus discípulos e ali derrama sobre eles, no dia de Pentecostes, a virtude, o poder de Deus, a igreja ela vem crescendo de lá para cá. Alguns dizem que há mais de 2000 anos. Se nós olharmos para a cronologia do tempo, nós perceberemos que ainda não se completaram 2000 anos deste acontecimento. Mas tudo bem, aí já é questão de matemática, cronologia bíblica. Era da igreja é a nossa era. Quando a expressão diz últimos tempos, refere-se à era da igreja. Pedro, ele no seu discurso de defesa, Atos capítulo 2, versículo 17, ele fala justamente sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, que aconteceram naqueles dias anterior ao discurso de Pedro. Justamente após Jesus ascender aos céus, os discípulos passaram aproximadamente 10 dias em oração, juntamente com os demais, e ali, como um vento, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Paulo também, amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, são características dos homens que estariam presentes ou estão presentes nesta frase últimos tempos, no final dos tempos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Você pode ler toda a referência, você perceberá as características destas pessoas relacionado à igreja na reta final. Nós estamos, portanto, na reta final da igreja
sobre a face da terra. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, as coisas vão se complicando e aí nós vamos entendendo as sutilezas que Satanás se utiliza para atacar a igreja do Senhor. Sutileza significa justamente leveza, delicadeza, agudeza, inteligência perspicaz. São os modos em que Satanás ele ataca a igreja. Não é com aquele estrondo, com aquele estardalhaço, com aquele barulho todo. Não. É de forma sutil. Quando se percebe, já está no meio, já está acontecendo coisas que venham escandalizar o evangelho do Senhor. Até tem um hino antigo que fala assim: tem alguém te perseguindo, tá querendo te roubar. Não está de mão armada para você não se assustar. Não sei se alguém vai lembrar desse hino. Tópico 2. A natureza do ataque. Nós veremos nesta lição que são 2 tipos de natureza do ataque de Satanás. O primeiro é o ataque de natureza espiritual e o segundo é de ataque de natureza moral. 2.1, o ataque de natureza espiritual. 1 Timóteo 4.1, Paulo refere-se a espíritos enganadores e demônios. Satanás e seus demônios, principais inimigos da igreja, podendo também concluir que o ataque é espiritual. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, retrata a luta constante. Portanto, nós entendemos, biblicamente falando, que um dos tipos de ataque de natureza espiritual. Uma das maneiras, uma das formas do ataque é justamente de natureza espiritual. Existe um mundo espiritual. Além desse que nós estamos no nosso corpo físico, existem coisas que nós não enxergamos com os olhos naturais, mas que são reais. Satanás, demônios, legiões de demônios. E até na questão de demônios, até na questão de Satanás, eles também são organizados. Bobeira da pessoa pensar que pode brincar com o reino das trevas, brincar com o mal. Jamais perca tempo brincando com as coisas espirituais. O ataque é de natureza espiritual, porque Paulo vai dizer também contra os principados e potestades do mal. Existe uma organização espiritual, tanto de Deus, que no caso é Deus e os seus anjos, também existe uma organização em relação a Satanás e os demônios. Existe uma hierarquia, tudo bem organizado. E nós, como seres humanos, como cristãos, devemos, portanto, ser organizados, ordeiros na nossa vida. Porque a nossa vida é uma batalha constante espiritual. 2.2, ataque de natureza moral. Pessoas que se comportam de forma hipócrita e mentirosa. Quando falamos sobre a questão da natureza moral, é porque existem pessoas que se comportam de forma hipócrita e mentirosa. Mas aonde estão essas pessoas? Nós já paramos para pensar a respeito? Moral significa, neste caso de hipocrisia e mentira, um comportamento inverso ao cristão que se encontra na esfera moral. Você lembra da revista do trimestre passado sobre o Sermão do Monte, sobre a lei e a graça, ou a lei e o Espírito? A questão moral da lei, ela permaneceu para nós. E através do Novo Testamento nós temos as qualidades morais que devemos obedecer. O erro atua com a falsidade e o engano. E quando Paulo vai falar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria
consciência. O que significa ter cauterizada a sua própria consciência? Quando Paulo fala sobre ter cauterizada a sua própria consciência, o que Paulo quis dizer? Cauterizada, a palavra cauterizada, do grego kausteriazo, significa insensível para julgar entre o certo e errado. Perdeu-se a sensibilidade para julgar o que é certo e o que é errado. E consciência, do grego suneidesis, é a capacidade de julgar, entender o certo e o errado. O que está acontecendo na nossa época e o que aconteceu na época em que Paulo escreveu a carta a Timóteo, seu filho na fé. Muitas pessoas que já não têm mais o senso do que é certo e do que é errado, querem instruir o povo, é como foi falado sobre os ensinamentos a respeito dos valores do reino, no Sermão da Montanha, falsos mestres, pessoas que levam outras ao engano. É justamente isso também que Paulo tentou combater, escrevendo para Timóteo, sobre pessoas que estavam já cauterizadas à sua própria consciência. Tópico 3. As esferas do ataque. Quais são as esferas do ataque que Satanás faz contra a igreja? Na área social e também na área religiosa, que é justamente o 3.1. Na esfera religiosa, pois Paulo diz que alguns apostatarão da fé. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 1. São cristãos professos que, além de sucumbir à fé, estão a serviço do diabo. Já lutaram afinco, agora se posicionam contra, mesmo dentro do segmento, causando danos e escândalos ao evangelho. O que Paulo quis dizer? Que existem pessoas que outrora foram fiéis, que agora se apostataram ou apostatarão, mas continuarão no meio do povo, no meio da igreja. E não venha com aquela questão de dizer que mas o joio vai crescer com o trigo. Quando a Bíblia fala sobre joio e trigo, não está especificamente referindo-se a um segmento dos evangélicos, mas está referindo-se a todo o mundo. O campo é o mundo. Agora, pode sim, como existe, aqueles que estão no meio, mas não faz parte da igreja do Senhor. 3.2. A esfera social. Na esfera social, pois proíbem o casamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4.3. Entende-se que o diabo é contra a família. Uma das coisas que é o foco do diabo é justamente destruir a família. Você vai perceber que na escrita de Paulo, que ele vai dizer, proíbem o casamento, estão proibindo o casamento. E hoje está muito séria essa questão. O que há um tempo atrás o casamento era puro, deveria ser imaculado, hoje está banalizado. Quem quer casar, casa. Quem não quer casar, não casa. Quem casou, quer divorciar, casa de novo, que casa. Então são assuntos pertinentes a nós, neste trimestre, que vão nos levar a entender a perspectiva bíblica e estarmos nos resguardando, biblicamente falando, evitar esse tipo de comportamento. Além disso, tem as mais variedades de leis e decretos que estão sendo criadas ou criados para desconstruir a família, principalmente a cristã. E aí o comentarista da revista, ele coloca lá, família fraca, igreja fraca. Tem aqueles que dizem que se na igreja está forte, a família vai ser forte. Porém, é um pouco o contrário, porque se a família está forte, a igreja ela se torna um segmento forte. Até na Bíblia você vai perceber que o obreiro que deseja o episcopado, a pessoa que deseja o episcopado, boa coisa deseja, mas ela precisa o quê? Saber
governar a sua casa. Antes de governar a igreja, antes de se tornar um obreiro, ele precisa administrar a sua casa. Fazer da sua casa uma casa forte, bem estruturada, uma família estruturada, uma família bem administrada, para depois disso ele alcançar o episcopado. Então, família forte, teremos uma igreja forte. Família fraca, uma igreja fraca. Porque hoje muitos querem definir como deve ser a igreja. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que não deve ser. Eu acho que dessa maneira está errado. Eu acho que se orar muito está errado. Eu acho que se orar pouco está errado. E aí ninguém sabe mais o que faz. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra do Senhor, através de lições como estas, que vem trazendo assuntos baseados na Bíblia Sagrada, nós vamos tendo um alicerce fundamentado na rocha, que é Jesus Cristo. Nós estaremos aprendendo a palavra e praticando a palavra e sendo pessoas prudentes, sensatas, para vencer as adversidades desta vida. Quarto e último tópico, a igreja protegida. Como a igreja vai se resguardar? Como a igreja vai estar protegida contra as sutilezas de Satanás? Como? Existem maneiras para isso. 4.1, através da exposição da palavra de Deus. Manejar bem a palavra, conhecer bem a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, aceitar a palavra, quando ela é a palavra do Senhor. Paulo mostra duas ferramentas para neutralizar os ataques. Dentro deste tópico, e também no versículo 5 da leitura bíblica, a primeira ferramenta é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo pela própria palavra. O diabo usou a própria palavra contra Jesus. Mas Jesus, usando também a palavra, ele venceu o diabo. Que foi as tentações de Jesus sofridas pelo diabo no deserto. E a segunda ferramenta é justamente a oração. Dois problemas que nós vivemos hoje. E nós ficamos admirados com os antigos cristãos. Os antigos cristãos se dedicavam muito no estudo da palavra, no ouvir a palavra e também na oração. Hoje a vida é tão corrida que o tempo está escasso para a dedicação na palavra e a dedicação na oração. Quantas pessoas você conhece que têm estudado a palavra? Quantas pessoas você conhece que têm se dedicado na oração? Ou apertar mais um pouco. Quanto tempo você se dedica na palavra e quanto tempo você se dedica na oração? A falta de conhecimento. E aí, Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 12, você vai ler sobre a armadura. Paulo vai falar que a palavra é a espada do Espírito. Enquanto tem o escudo da fé para a defesa, a palavra é uma arma de ataque. Espada, ataque. Hoje nós não podemos nos omitir as atrocidades do mundo. Devemos ser sábios, inteligentes, respeitosos, mas jamais negar a palavra do Senhor. Jamais negar a palavra do Senhor. A falta de conhecimento, ou pouco, tem feito com que muitos cristãos sejam enganados, vencidos, convencidos pelas doutrinas falsas atuais. É justamente o que estava acontecendo quando Paulo escreveu a carta a Timóteo. Existem locais em que a sensação que se tem é que as pessoas estão perdidas pela má exposição da palavra do Senhor, pela má interpretação da palavra do Senhor. Porque cada um a interpreta do seu jeito, usando versículos isolados, textos isolados, fora da intenção do texto, fora do contexto da época, e sem olhar a palavra como um todo. E aí cria-se muitas heresias.
4.2, a prática da oração. Outra prática anterior comentada, que no caso foi a oração, nós temos o círculo de oração, mas cabe somente a ele essa responsabilidade ou de todo aquele que serve a Cristo? Parece que a impressão que se tem é que é mais um segmento terceirizado neste mundo globalizado, que está dentro de um segmento religioso, ao qual é o templo que nós chamamos também de Igreja do Senhor, que é a terceirização da oração. Será que é só do círculo de oração a obrigação de estar orando? Ou é a obrigação de todo o cristão ter essa prática? Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Se você usar Jesus como exemplo, você perceberá que Jesus vivia em constante oração. Orava em público, afastava-se para orar em particular, e ele tinha locais específicos em que ele teve o hábito de orar, o jardim do Getsemane. Com frequência, ele orava ao Pai, tinha intimidade com o Pai. Conclusão. O diabo tem atacado a igreja de forma sutis, isto é fato, queira ou não. É preciso conhecer a natureza desse ataque, a esfera em que ocorre, e, sobretudo, preparar-se com as armas espirituais para ganhar essa guerra. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual, ela inicia-se no âmbito espiritual. E como vencer? Através da palavra, através da oração e através também do nosso comportamento, que envolve o lado moral, que traz as virtudes do cristão ensinadas por Jesus. Que Deus te abençoe e acompanhe os demais vídeos, que são resumos de cada lição. Não é um aprofundamento da lição, do conteúdo, porque senão vai ficar extenso o vídeo, mas a ideia é trazer um resumo para aquelas pessoas que têm pouco tempo, que trabalham, que fazem faculdade, que de repente a obra que fazem é muito corrida, exige muito tempo, e aí em questão de poucos minutos, a pessoa tem acesso a um resumo que possa lhe auxiliar para estudar, aprender a palavra e também transmitir o assunto para a classe de adultos na qual você ministra. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus.